Bem-vindo a este ensino. Estou realmente empolgado com este ensino. Hoje vou falar sobre o caráter de Deus. Quem Deus é, e acho que a maioria de nós já ouviu isso. Deus é amor. E claro, Deus é amor. Mas Deus é muito mais do que isso. Amor, Deus é santo. E outro lugar que você encontrará é a Bíblia. No Novo Testamento, Deus é um fogo consumidor. Mas não é tão frequente ouvirmos sobre isso. E hoje vou ajudá-lo a entender quem é Deus. E isso é um ensinamento muito importante. Isso vai te ajudar a conhecer Deus, a amar Deus e a viver a vida que lemos no livro de Atos. Então, Deus te abençoe. Bem-vindo à Escola Pioneira. Hoje vou compartilhar uma mensagem que estou ansioso para compartilhar. E eu acredito que essa mensagem hoje, para muitos de vocês, vai ser a mais mensagem importante. Vocês vão ouvir na Escola de Pioneiros, porque eu vou estabelecer uma base agora quando se trata de compreensão sobre quem é Deus e como devemos viver com Ele. E isso é muito importante. Frequentemente, quando falamos sobre dar frutos, nos concentramos na coisa errada. Muitas vezes, nos concentramos em como dar frutos, em vez de nos concentrarmos nos frutos, em vez de vir e conhecer Deus. Porque é tudo sobre conhecer Deus. Se você conhece a Deus, se você caminha com Deus, se você está cheio do Espírito Santo, você dará frutos, não pode parar de dar frutos. Dar frutos faz parte da sua vida. E tudo na vida é sobre conhecer Deus. O livro de João 17,3 diz que esta é a vida eterna. Que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, pois a vida eterna consiste em conhecer a Deus. O único Deus verdadeiro e aquele que Ele enviou, Jesus Cristo. E claro, sendo guiado pelo Espírito Santo. E se andarmos por esse caminho, vida, caminhe nisso, nós daremos frutos. Então isso, quando eu falo hoje sobre conhecer Deus, sobre entrar, quem é Deus, sobre a justiça, a santidade, amor de Deus e essas coisas. Isto também é muito importante, pois esta é a base e algo que vamos explorar hoje. Algumas das coisas que vou dizer hoje, desde já posso dizer que vão provocar muito você. Não é porque eu quero provocar vocês, mas vai provocar vocês. Por causa da nossa tradição, da sua tradição, por causa das aulas religiosas que eu mencionei na Escola Pioneira. Como você viu, quando estivemos olhando para a cura, quando estivemos analisando o batismo nas águas, quando observamos o jejum e tudo o que vimos até agora, você verá que isso vai muito contra muitas das coisas que ouvimos hoje por causa da nossa tradição. Os óculos religiosos, por causa da nossa religião, nossa tradição, nossos óculos religiosos. Muitas das coisas que tenho compartilhado são algo que você normalmente não ouve nas igrejas hoje. E quero dizer que o que vou compartilhar hoje também é algo que muitos de vocês nunca ouviram antes. E por isso vai provocar você bastante. Mas quero desafiar você. Se você está ouvindo algo que nunca ouviu antes e sente que isso de alguma forma o desafia. Visão de muitas coisas e você é tão importante parar e pensar por que isso me desafia. Pelo que Tobin está dizendo, é porque não é bíblico o que ele diz, ou é por causa das classes religiosas, porque isso é novo para mim.
E quero dizer que tudo o que ouvimos, precisamos parar e verificar. Isso é verdade? É isso que a Bíblia diz. E você também precisa fazer isso quando eu estou ensinando. É isso que a Bíblia diz. E o que você vai ver hoje é que isso é apenas o que a Bíblia está dizendo. É muito simples. Esta é a palavra de Deus. Então, você se sente desafiado, não porque não é bíblico, mas porque sobre suas tradições, porque isso é muito novo. Então, eu realmente espero que você esteja pronto para receber hoje. Pronto para ouvir e deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Palavra, verdade. Essas palavras que vou compartilhar hoje, porque para muitos essa é uma mensagem muito importante. Antes de começar, quero compartilhar alguns testemunhos. Eu acho que é tão importante que quando nos reunimos como crentes, compartilhamos testemunhos, todos têm algo a compartilhar. Porque isso pode nos ajudar a avivar nossa fé. Então, quando você ouve testemunhos, é importante entender que temos tudo em Cristo. Tudo é sobre Jesus. É tudo sobre fé simples. Então, se alguém está contando um testemunho incrível, não tenha inveja de... Eles pensam que você tem uma unção especial, um chamado especial. E e sinta inveja deles. Não seja assim. Ao invés disso, fique feliz por eles. Fique feliz por eles que Deus os está usando dessa maneira. E fique feliz porque você sabe que Deus pode fazer o mesmo por você. Deus pode usar você da mesma forma, porque é tudo sobre Jesus. É tudo sobre a fé simples. Eu acabei de postar um novo vídeo e te encorajo a ver. O vídeo se chama Milagres no Hospital, onde você vê milagres incríveis em hospitais, e um deles é meu amigo Dom dos Estados Unidos. Ele e sua esposa Rosana foram a um hospital e ela foi para uma cama e estava deitada lá. E começou a falar com Jesus sobre uma mulher hindu que ficou paralisada após um derrame. E quando ela disse o nome de Jesus, as pernas dela subiram no ar e essa mulher foi curada. E isso é tão incrível, testemunhos. E eu não vi nada exatamente assim. Mas isso não significa que eu sinto tipo, quem é você? E você passa por isso. Não sei, estou só feliz porque, nossa, ela passou por isso. Eu posso passar por isso. Eu vivi algo, você pode vivê-lo. Porque temos tudo em Jesus Cristo. Cristo e eu acredito que quando você ouve algo que anseia, você também quer experiência. Isso é o Espírito Santo frequentemente agitando isso dentro de você para que você corra atrás. E então comece a ver. Veja e eu te encorajo a ver o vídeo Milagres no Hospital. E nesse vídeo eu também compartilho outro testemunho que recebi há alguns dias atrás, e eu só quero ler isso bem rápido aqui nesse vídeo. Porque isto é realmente um forte testemunho também sobre a fé simples. Havia uma mulher que me escreveu há alguns dias que no ano 2007, portanto há 7 anos, eu estava na casa dela e os conheci. E converse com eles. E ela teve algumas dores de estômago naquela época. E eu não sabia exatamente o que estava errado, mas simplesmente coloquei minhas mãos e orei por ela. Então recebi uma mensagem dela que Deus iria curá-la. E ela foi curada. Quero dar a ela o que o coração dela deseja. E eu não me lembrava disso como algo especial, porque foi há muitos anos. Mas Deus fez coisas incríveis. E ela está escrevendo aqui, naquela época você não sabia o que estava errado comigo. A verdade é que tentamos ter nosso terceiro filho por mais de 1 ano. Mas no final fui ao médico e fui examinada no hospital. E eles viram com o exame médico que tinha um cisto no lado direito do meu ovário. E esse cisto cresceu tanto que o ovário estourou e meu ovário esquerdo estava torcido. Então não havia nada a fazer. Não consegui. Fica mais tranquilo com isso. O médico me disse: 2 dias depois você nos visita. E quando você ora, eu não coloquei tanto nisso porque já tinha desistido da esperança de ter mais filhos.
Mas em um exame de rotina, 5 semanas depois no hospital, eu tinha um bebê minúsculo, com apenas 5 semanas de idade. E o médico não conseguia entender, e mais exames só mostravam o mesmo. Ambos nossos não funcionou, mas havia um pequeno saudável, mais rápido. Não consigo ver isso. Deus faz coisas incríveis. Deus pode curar o ovário, mas Ele também pode simplesmente dar a ela uma criança. E isso é algo que não entendemos. Os médicos não entendem como ela pôde engravidar. Quando o planetário não estava funcionando. Mas nós não vivemos, nós entendemos, não vivemos pelo que vemos, não vivemos pelo que é possível, vivemos pela fé. E isso se torna tão forte que é tudo sobre viver pela fé, porque ela continua. Descobriram que era uma menina, mas isso foi mais tarde, quando ela tinha 5 meses. Ela tinha medo de perder essa menina. E um dia houve uma reunião em um acampamento bíblico. E ela veio da oração. Mas antes de virem da oração, eles falaram sobre como deveriam chamar a menina e o marido dela. Ele tinha na cabeça dele como Eva. Eva tem uma vibe. Vamos chamá-la de Sara. E então a esposa foi para uma reunião. Veio uma mulher rezar por ela e recebeu uma palavra profética dizendo que o que Deus lhe deu, você não vai perder. E tem algo sobre a esposa de Sara, Abraão. O que isso te diz? E ela ficou tão surpresa porque essa mulher não sabia nada sobre isso. Ela não sabia que estava grávida, não sabia que tinha medo de perder o filho, não sabia que estavam apenas falando sobre Sara. Esposa é um bom nome para essa garota. Então, a mulher deu uma palavra para ela que Deus iria usar essa criança pequena para ser uma bênção para muitas pessoas. E veja, logo no final, exatamente uma criança, como a pequena Sara eu nunca vi antes, que é tão feliz. Ela orava várias vezes ao dia, cantando para Deus, até ele para outras pessoas. Ela sabe coisas que não deveria saber, coisas que eu não lhe contei, coisas que estão escritas na Bíblia. Eu só queria compartilhar isso com você e dizer obrigado pela intercessão naquela época. Você consegue ver isso? E para mim, isso é tão forte porque quem é Abraão? Quem é Sara? Abraão é o pai da fé. Ele acreditou em Deus. Da mesma forma, hoje precisamos acreditar em Deus. Não vivemos por o que é possível. Não sei o que os médicos dizem, mas para Deus tudo é possível. Não sei o que a conta bancária diz, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Caminhamos com Ele, se acreditamos nele, se temos fé nele, se temos fé em tudo é possível. E eu amo esse testemunho, só queria compartilhar com você e te encorajar a ver o vídeo Milagres no Hospital. E use isso para fortalecer a sua fé. Então vou falar sobre conhecer Deus. E isso é importante porque a fé não é apenas uma fé aleatória. Como eu acredito? Eu coloco minhas mãos em um carro e acredito, e então eu consigo o carro. Não, é sobre conhecer Deus e saber a vontade de Deus. Deus e saber o que Deus tem para nós. Se soubermos disso, se caminharmos nós vamos com a vontade de Deus e é isso que vamos fazer, vamos com a vontade de Deus e é isso que vamos fazer. Então podemos ter fé nisso. Então é muito importante que venhamos e conheçamos Deus. Quando eu for falar sobre isso, a maior parte do que vou compartilhar hoje é algo que Deus me revelou quando eu estava jejuando por 40 dias. Eu tenho um livro, A Doutrina Sonora, que você pode comprar na Amazon e encorajo você a adquirir esse livro. Vou pregar um pouco sobre isso hoje. Muitas coisas não estão no livro, mas alguns estão no livro e vou continuar na próxima vez também com alguns dos ensinamentos que estão no livro. Mas eu te encorajo, se puder pegar o livro e lê-lo enquanto eu dou esta aula. Eu acho que não falei sobre jejum da última vez.
E eu tenho muitos testemunhos disso. Conheço pessoas que acabaram de começar, estão com 40 dias de jejum, por isso estão com 20 dias. Começam um jejum de alguns dias. E eu comecei a receber os testemunhos de como o jejum é errado. Houve uma mulher que me escreveu ontem dizendo que começou a jejuar. Quarta-feira, na semana passada, e eles estão apenas começando a jejuar. Porque ela queria tentar e conhecer mais a Deus. E era viciada em fumar. Ela fumava há muitos anos e não conseguia se libertar do cigarro. Mas ela vai começar a jejuar quarta-feira. Sexta-feira, 3 dias depois, no seu terceiro dia, ela teve uma experiência repentina que algo saiu dela, foi como se algo tivesse saído do seu corpo. E uma confusão saiu do corpo dela. Ela sentiu um calor entrar no corpo. Então, ela simplesmente disse bem alto para sua filha: agora eu parei de fumar, não fumo mais, e desde aquele momento ela estava livre do cigarro. Fumando, e ela não tem fumado desde então, e ela não tem o desejo de fumar agora. Então, este é apenas um testemunho. Ela começou o jejum porque havia uma barreira. Ela não conseguia ultrapassar essa barreira. E ela queria fazer uma grande mudança ali enquanto jejuava. E buscando a Deus. De repente, Deus veio com o Espírito Santo e a libertou. Por isso, encorajo-te a fazer jejum. Deixe o jejum ser parte da sua vida. Pergunte a Deus quanto você deve fazer. E então faça-o. Ok, quero orar agora antes de trazer este ensinamento importante. Deus, eu te agradeço por tudo que estás fazendo. Deus, eu te agradeço por todos os testemunhos dos americanos nos hospitais. Deus, agradeço-te pelo que fizeste com esta mulher. E a abençoaste com a pequena Sara. Deus, oramos por uma bênção sobre ela. Deus, agradeço-te pelo que estás a fazer e também por isto. Através do ensino do jejum, Deus, eu oro por hoje, Deus. Eu oro por essa mensagem, Deus, que é tão importante. Deus, eu oro para que você venha com seu Espírito Santo sobre mim e me ajude a compartilhar isso. De maneira boa, correta e de forma que as pessoas entendam, e virás com o teu Espírito Santo. Deus, e tu abrirás os olhos das pessoas. Deus, abrirás os ouvidos das pessoas. Abra o coração das pessoas para que elas possam receber tudo o que você deseja dar a elas. Por meio desta mensagem, Deus, eu oro para que isso seja divulgado na igreja, em seu corpo, por todo o mundo e que faça a diferença, Deus. Então venha com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Ok, vamos falar sobre Deus. Quem é Deus? E quero dizer, antes de começar, que quando jejuei, recebi uma revelação de Deus. Recebi uma revelação de Deus. Recebi uma revelação de Deus como um Deus santo. Eu tenho o temor de Deus dentro da minha vida. E isso mudou minha vida de forma muito radical. Eu também ouvi outras pessoas que tinham isso de muitas formas. Mas quando eles tiveram a revelação de Deus como Pai, mudou a vida deles de forma muito radical. E ambas as coisas são verdadeiras. Precisamos ter uma revelação de ambas. Então, para algumas pessoas, eles receberam a revelação de Deus como um pai. E isso mudou a vida deles. Por quê? Do seu passado, era o que eles precisavam. Eu não tive problema com isso. Eu já tinha, então, quando tive uma revelação de Deus como um Deus santo, mudou minha vida. Então, pode ser que você tenha um testemunho do que eu tenho, mas hoje quero tentar cobrir tudo. Quero mostrar tudo. Foto de quem é Deus. E isso vai te ajudar a te libertar. Eu quero começar aqui. A justiça de Deus. Deus é justo, né? A justiça de Deus. Agora, eu sou da Dinamarca e falo dinamarquês. E por falar dinamarquês, não estou acostumado a usar essas palavras em inglês. E talvez eu tenha um entendimento diferente. Para pior do que você. Eu sei que na Dinamarca também, se você está em algumas igrejas, você tem um entendimento sobre algumas palavras. Se você está em outra igreja, outra denominação, outro contexto, você tem um entendimento diferente do que a palavra significa. Significa, então, quero explicar o que entendo por justiça de Deus.
Eu acho que Deus é um Deus santo, Deus é um juiz santo, Deus vai julgar o mundo. Deus, há todo o temor de Deus dentro disso. Além disso, que precisamos temer a Deus, precisamos saber que Deus é justo. E Ele vai julgar o mundo, tá? Nós também temos o amor de Deus. Quando eu coloco isso aqui, o que eu quero dizer com o amor de Deus? Eu quero dizer que Deus é amor. Deus vai e Deus derramou seu Espírito Santo no mundo. E Ele vai amor em nós pelo seu Espírito Santo. Que temos Deus como Pai. Deus é nosso Pai Abba. Então, o que quero dizer com o amor de Deus é a parte de Deus é amor. Deus é nosso Pai. O que quero dizer é Deus é Deus, 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 é Deus. Deus é um Deus santo. Deus vai julgar o mundo e precisamos temê-lo. Temos o amor de Deus e temos a justiça de Deus. A justiça de Deus. Quando entendemos isso, quem é Deus? Então não vivemos em pecado. Então sabemos que devemos ser santos como Deus é santo e nos arrependemos dos nossos pecados e vivemos uma vida santa. Assim a justiça de Deus é a justiça está fazendo para que não vivamos em pecado. E quando eu falo de pecado, é Gálatas 5:19, as obras da carne. Então, quando você entende a justiça de Deus, isso ajuda você a não viver no pecado. Ajuda você a não viver no pecado. Vida em licença. O que eu quero dizer com licença é como licença para pecar. Agora você está autorizado a pecar. As pessoas pensam que eu posso pecar. E só pensam isso porque não conhecem a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus nos ajuda a não viver sob a influência do diabo. Nós vivemos em licença. O amor de Deus também é importante porque nos ajuda a não viver uma vida legalista. O que quero dizer com uma vida legalista? Legalista significa que você vive pela lei ou acrescenta coisas extras à sua vida, como se você não pudesse. Mulheres devem... Você não pode jogar cartas e não pode fazer isso. E se eu não orar hoje, não me ama. Se eu não ler a Bíblia hoje, não, ele não me ama. Então, para entender o amor de Deus, nos impede de sair e viver uma vida legalista. E é tão importante que você e eu entendamos ambas as coisas. Houve muitos mal-entendidos sobre isso. Um deles é que seria uma das ordens. Se eu fizer algo errado, serei punido. Se estou aqui, então temos o amor de Deus ou a justiça de Deus. E se o amor de Deus vai vir em primeiro lugar, ame-me, tudo está bem, ele não vai me julgar, ele me ama. Ou se é a justiça de Deus, não, ele vai me julgar agora, ele não me ama mais. Mas não é como se fosse um ou outro, Deus é amor. Deus nos ama, mas Deus continua sendo santo. E precisamos saber disso e ter nosso entendimento sobre ambas as coisas. Porque se você só tem do amor de Deus, e quero dizer que um entendimento errado do amor de Deus também, isso pode te empurrar para fora. Então você começa a viver uma vida no pecado. Acho que você pensa que está tudo bem porque Deus me ama. Não importa, Ele me ama. E você começa a viver aqui fora e a viver em licença para pecar. Mas se você só tem entendimento da justiça de Deus e não o amor de Deus, é tão fácil entrar e começar a viver uma vida legalista. Onde você tem medo de uma maneira errada, onde não lhe é permitido fazer nada, onde você se torna legalista e duro no coração. Duro contra as pessoas. E eu posso dizer que os fariseus na Bíblia não entenderam o amor de Jesus Cristo, de Deus. Eles não receberam o Espírito Santo, não entenderam o amor de Deus e viviam de forma muito legalista. E se você vir isso,
Você entende por que as pessoas vivem do jeito que vivem? Há algumas denominações religiosas que focam tanto na justiça de Deus, sem o amor de Deus com o Espírito Santo. Aquele povo lá tem a tendência de começar a viver uma vida legalista. Mas, ao mesmo tempo, há igrejas hoje que focam tanto no amor de Deus. Tem a justiça de Deus e aqueles templos começam a sair e viver em pecado. Viver uma vida em liberdade, liberdade para pecar. E eu não sei sua história, mas precisamos ter um entendimento sobre isso. Ambas as coisas, a justiça de Deus e o amor de Deus. De Deus, porque não é como se ele fosse um dos outros. Ele é o amor de Deus. Então ele não é justo ou ele é justo. Então ele não é amor. E quando entendemos isso, nos ajuda a ser livres. E também é interessante ver que se há pessoas ao fundo, tem um contexto onde é somente amor, 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 amor. Eles começam a viver com liberdade e se veem pessoas caminhando aqui no meio da estrada. De sua maneira licenciada de viver, eles vão olhar para eles e dizer: ei, vocês são legalistas. Não são, eles estão apenas vivendo na média. Ao mesmo tempo que se você só tem o entendimento da justiça de Deus, você começa a levar uma vida legalista. E se você leva uma vida muito legalista, pode não ter isso, precisa estar de vestido e talvez não tenha isso. Se você leva uma vida bem legalista, pode acabar não tendo isso mesmo. Você não pode ter nada na cabeça e não vai jogar cartas e tem que fazer isso. E se as pessoas não fizerem exatamente o que estão fazendo? Eles estão caminhando aqui. Do ponto de vista deles, eles vão olhar para essas pessoas e vão dizer: tudo que eles vivem em liberdade. E não devemos viver uma vida liberal ou legalista. E não devemos viver uma vida em liberdade. Devemos morar aqui. E para vivermos aqui, precisamos ter uma compreensão sobre ambas as coisas. E na próxima vez, vou continuar também e falar sobre como é viver na nova aliança. Como Jesus não abaixe o padrão, mas eleve o padrão. Então nós sabemos o que significa caminhar aqui no meio da rua. E eu quero saber se essas coisas não estão na sua vida. Então você precisa entender isso. Muitas pessoas precisam parar e comece a entender quem é Deus. O que realmente é. E se a única coisa que você ouviu foi sobre o amor de Deus, então o que você precisa não é só continuar no amor de Deus e ler livros sobre isso, não. Então você precisa ir e estudar essa parte da história. Essa parte, por quê? Porque aí você tem a revelação disso. Se você só tem que Deus é uma causa difícil e tudo mais, então você precisa, você vê o outro lado. Por quê? Para você ter um entendimento. Mas muitas vezes é como se estivéssemos de um lado, só queremos ouvir esse ensinamento. Se estamos lá, só queremos ouvir esse ensinamento. Professor, então é realmente importante que compreendamos corretamente como tudo, né? Vamos começar entendendo o amor de Deus, pois houve um grande mal-entendido a respeito. Eu vou colocar isso aqui. Temos o amor de Deus. Vou começar aqui, Romanos 5,8. Deus demonstrou seu próprio amor por nós ao enviar Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Então Deus, Ele demonstrou seu amor por você e por mim. Enquanto ainda éramos pecadores, Ele enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Mas quero te perguntar, quando éramos pecadores, e Deus demonstrou seu amor por nós. Isso significa que vamos ter que, como pecadores, se tivéssemos morrido, tudo estaria bem. Não, como pecador, ainda pereceremos e iremos para o inferno como pecador. Também, que Deus demonstre seu amor por nós não significa que tudo está bem. Mas hoje, quando falamos sobre amor e vamos a um não crente e dizemos: Deus
ama você. Ele vai pensar, nossa, Deus me ama, eu também me amo, então está tudo bem. Mas não, nem tudo está bem, ele está vivendo em pecado e se não se arrepender, vai morrer, vai para o inferno. Porque Deus não é apenas amor, Deus é justo. Ele vai simplesmente nos pecar. E eu quero dizer que é tão interessante se olharmos para o amor de Deus. É certo que Deus é amor. E Deus demonstrou seu amor por nós enquanto Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Mas a maneira como Deus demonstrou o seu amor por nós não é a mesma coisa. Deus é louco por nós e nos ama. Como eu amo minha esposa, 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 eu amo. A maneira como amamos uns aos outros e amamos alguém que realmente amamos. Não é como Deus, é loucura para as pessoas. A maneira como pensamos. E é por isso que se você for ao livro de Atos e estudar como o primeiro cristão pregava, eles nunca estavam pregando o amor de Deus às pessoas. As pessoas, elas não estavam se levantando e indo até as pessoas e dizendo, Deus te ama. Eles não estavam fazendo isso. Ao invés de pregar o amor de Deus, estavam pregando a justiça de Deus. Porque você precisa entender a justiça de Deus. Antes de você poder entender o amor de Deus. Você tem que entender da maneira correta. Porque, de novo, se você pregar que Deus te ama para um pecador, ele não vai entender. É assim que a Bíblia diz. Ele não vai pensar em, então eu preciso me arrepender porque vou para o inferno se morrer. Não, ele vai ouvir. Deus me ama, incrível, eu também me amo, então está tudo bem. Não. Como pecadores, vamos para o inferno porque Deus é justo. Sim, ele também é amor e demonstrou o seu amor ao dar Cristo, mas isso não é o mesmo que Deus ser totalmente louco e amar tudo o que eles fazem. A Bíblia diz algo oposto. A Bíblia diz que a ira dele está sobre essas pessoas. E você não acha na Bíblia que eles pregam amor aos pecadores. Olhar através da Bíblia. E você não acha, e eu sei que todos vão pensar, sim, mas e daí, Tom? João 3,16, João 3,16. E é tão interessante com João 3,16. João 3,16 é o mais citado. Na Bíblia você vê em camisetas, em carros, adesivos, vê por toda parte em imagens, quando vai às casas. Mas só porque é citado em todo lugar, não significa que seja verdade. Que entendemos o que João 3,16 significa. Então não é apenas o verso mais citado da Bíblia, é também o mais palavras mal utilizadas e palavras mal compreendidas na Bíblia. E vamos dar uma olhada nisso. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho gerado. Pois todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Mas Bob, eu não digo isso. Muitas vezes lemos que Deus amou o mundo demais. Ao invés de pelo amor de Deus ao mundo, lemos de outra maneira. Nós realmente gostamos, Deus ama tanto o mundo, que ele deu seu filho. Não é isso que a palavra está dizendo. A Bíblia diz, pois Deus amou o mundo de tal maneira que isso significa que assim, como o que acabamos de ouvir nos versos anteriores, assim Deus amou o mundo. Então, para entender João 3,16, você tem que ler o contexto. Você tem que ler João 3,16, 3,14. 15. Você precisa ler o que a Bíblia diz logo antes. E este é o maior problema com a Bíblia hoje, que colocamos capítulos e versículos, mas a Bíblia é mais do que apenas um versículo aqui, outro ali e mais outro lá. Posso vir com aquele símbolo, revelação. 14,7 está dizendo, temam a Deus e deem glória a Ele. Pois a hora do seu julgamento chegou. Vibração. 14,7.
Isso é o que todo mundo sabe. Se eu perguntar hoje em uma igreja, quantos conhecem João 3,16? Todas as mãos se levantarão. Se eu perguntasse a ele, e quanto a João 3,14, de 15? Não há tantas cabeças assim. O que dizer sobre Apocalipse 14,7 aqui? Temam a Deus e deem glória a Ele, pois sua hora de julgamento chegou. As pessoas sabem, eu não sei disso, muitos não sabem. Sei disso, mas não significa do que João 3,16, só porque ouvimos repetidas vezes. Não significa que estamos dispensados, que isso é mais importante do que outros versículos da Bíblia. Mas ouvimos coisas tão frequentemente que pensamos que tem mais valor. E mais são verdades do que outras coisas que ouvimos. E é assim com tudo. E quando fui salvo há muitos anos, 18 anos atrás, alguém veio até mim e disse, Torban, João 3,16 é a pequena Bíblia e foi o primeiro verso que eu aprendi. E isso é o que você aprende na escola dominical. É o que aprende hoje. E sim, é a palavra de Deus. Mas existem muitas outras coisas que também são a palavra de Deus. E se queremos caminhar no meio do caminho, precisamos ter uma revelação, não só do amor de Deus, mas também da justiça de Deus. Precisamos saber de tudo. E especialmente precisamos saber o que João 3,16 está realmente dizendo. O que João 3,16 diz? Ok, nos versículos anteriores você lê sobre Moisés e os israelitas no deserto. Os israelitas viviam no deserto. E eles estavam tipo, Deus, por que nos tirou daqui? Moisés, por que fez isso? Agora estamos com fome, agora estamos com sede. E eles reclamavam o tempo todo. E Deus não olhava para eles e tipo, eu te amo. Não, Deus olha para eles. E ele estava cansado deles, estava irritado contra eles. Eles contra as suas constantes reclamações. Houve um tempo em que eram um povo rebelde e ele sentia raiva deles. Então, por causa disso, Deus enviou serpentes e as serpentes vieram e morderam os israelitas. E muitos morreram. Quando muitos morreram, eles perceberam que haviam pecado e se voltaram para Moisés. Nós pecamos, Moisés. Voltou-se para Deus e Deus disse a Moisés, não vou remover as cobras, mas vou fazer um servo do Senhor Jesus. Coloque em uma vara e quando forem picados pelas serpentes, podem olhar para a serpente e não vão morrer, vão manter a vida. Então Moisés criou aquela serpente, colocou-a em um bastão e quando as cobras morderam os israelitas e olharam para aquilo, não vão morrer. Do mesmo jeito que isso, do mesmo jeito que Deus, eles amam os israelitas. Deus ama o mundo. Então ele enviou seu filho para que todo aquele que o olhar, acreditar nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma forma, não era como se Deus fosse louco por eles. Você tem que entender, assim como eu amo a Dinamarca. Posso dizer que amo a Dinamarca. Sou dinamarquês, moro na Dinamarca, amo a Dinamarca. Mas o fato de eu amar a Dinamarca não significa que eu sou louco por cada pessoa na Dinamarca e tudo o que estão fazendo. Porque existem pessoas muito más na Dinamarca fazendo coisas loucas. E eles precisam ser punidos, precisam ir para a prisão, porque são maus. Estão fazendo coisas ruins. E eu posso ver isso, e eu não sou santo como Deus é santo. Então, quando um Deus santo olha para o mundo, não é como se ele amasse tudo. Olá, eu amo tudo o que você está fazendo, não. A ira de Deus está sobre as pessoas. Mas nós interpretamos isso tão errado, que estamos citando João 3,16. Saia para o mundo hoje, e então dissemos a eles, Deus ama vocês demais. E então estamos entendendo mal. Porque você só pode entender o amor de Deus que é puro, que é santo, pelo Espírito Santo. Porque se você não conhecer o amor de Deus pelo Espírito Santo, vai ser um humanismo, amor. Um amor onde é o homem que está no foco em vez de Deus. Mas o amor de Deus é limpo, é puro, é santo. E a Bíblia diz aqui, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo
que nos foi dado. Então, como é que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo? Você não pode entender o verdadeiro amor de Deus, a menos que você tenha o Espírito Santo. Por quê? Porque o amor é puro, o amor é sagrado, o amor é como uma pérola. E o que Jesus diz sobre as coisas sagradas? O que Jesus diz sobre pérolas? Há um lugar em Mateus 7, versículo 6, onde o título é "Não jogue pérolas aos porcos", dizendo: não dê o que é sagrado aos cachorros e não jogue sua pérola aos porcos. Por quê? E ele diz: porque, caso contrário, eles as pisotearão e depois o dilacerarão. Isso que Jesus está dizendo aqui é realmente importante de entender. Não tome o que é sagrado. Não pegue. Eu diria que o puro amor de Deus é como pérolas e jogá-las para os porcos ou para os cães. Por quê? Porque eles vão interpretar mal, vão pisar em cima e depois vão rasgar, virar as costas e nos despedaçar. Nós, na igreja, hoje, fizemos algo totalmente errado. E fizemos isso por muitos anos e por causa disso o mundo mudou. Contra nós. Isso contra nós. O que fizemos de errado? Pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. O amor de Deus para um mundo moribundo, para um mundo pecador que está sob a ira de Deus, que não conhecia a santidade de Deus. Pregamos o amor de Deus em vez da retidão de Deus. Se você for o livro de Atos e veja como o primeiro discípulo pregava, você nunca encontra, não encontra uma vez sequer, onde eles pregavam "Deus ama você". Eles não estavam pregando o amor de Deus às pessoas, estavam pregando a justiça de Deus. Deus, eles não estavam pregando "você é incrível, você é tão incrível, Deus te ama", porque então eles vão entender mal. Então Deus e eles não veem a necessidade de arrependimento. E porque eles não precisam, veja a necessidade de um arrependimento profundo e conheça a plenitude do Evangelho, eles não virão e experimentarão o Espírito Santo e não poderão entender o amor de Deus. Então, como os primeiros discípulos pregaram? Eles pregaram sobre a retidão de Deus. Jesus morreu, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. Ele é o juiz, ele vai julgar o mundo. Você precisa se arrepender do seu pecado. Arrependa-se e seja batizado para afastá-lo. E receba o Espírito Santo e você terá a vida eterna. Eles estavam pregando Jesus, eles estavam justiça de Deus, que Deus é um Deus santo e eles pecaram contra Deus. Era o que eles pregavam. Você nunca encontra na Bíblia que eles falavam do amor de Deus da maneira como fazemos com os pecadores. E é interessante que o amor de Deus que lemos aqui está no Evangelho de João. O Evangelho de João e o Evangelho de Mateus, esses dois evangelhos são escritos para crentes. O Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, é escrito para não crentes. E cometemos um grande erro se usarmos o Evangelho de João, Mateus, para não crentes, porque algumas das coisas que estão escritas lá, eles vão entender mal. É como dar o sagrado a não crentes. Porcos ou cachorros. E se você olhar, há coisas sobre amor em João, há coisas sobre amor em Mateus, que não encontramos em Marcos e Lucas. Porque a Bíblia deixa isso muito claro, que o amor de Deus é para nós que acreditamos. A Bíblia diz aqui, Coríntios, agora recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus para que possamos saber as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Recebemos o Espírito de Deus
para que pelo Espírito possamos conhecer as coisas que vêm de Deus. É pelo Espírito que podemos saber. E outro lugar, e porque somos filhos, porque somos renascidos, filhos de Deus, filhas de Deus, Deus enviou seu Espírito do seu Filho ao seu coração, gritando, Abba, Pai. Quem grita, Abba, Pai, é o Espírito Santo dentro de nós. Você não pode conhecer o amor de Deus, a menos que você tenha o Espírito Santo dentro de nós, que o revela e que clama, eu sou Abba, Pai. Mas porque temos pregado o amor, Deus é amor para as pessoas, ao invés de Deus é retidão. Deus é santo porque temos dado o evangelho errado, Há pessoas hoje que não entenderam. É como jogar pérolas aos porcos e eles pisoteiam e depois usam isso contra nós, e é isso que estou vendo o tempo todo agora. Se eu estou pregando sobre a santidade de Deus, se eu estou falando com pessoas que estão na igreja, pessoas na igreja que interpretaram mal o evangelho. E eu estou falando sobre pecado, que você tem que viver uma vida santa. Eu ouvi muitas vezes sobre Deus é amor. Por exemplo, há muitas pessoas na igreja hoje que casar e divorciar o tempo todo, se eu falar com eles sobre isso, mas o que dizem as palavras, eles voltam e falam que Deus é amor. Deus é amor e usam Deus como amor contra a coisa santa que Deus diz em sua palavra. E isso é sobre tudo. Vão para a cama antes de se casarem, mas Deus é amor. Então você encontra isso na igreja. Fora da igreja, no mundo, você também vê. Eu participei de muitos programas de televisão. Também 8 programas, onde eu estive falando sobre quem é Deus. E eu estava em um programa onde havia um judeu, um muçulmano e estávamos falando sobre homossexualidade. E é sempre assim, sim, mas Deus é amor, Deus não é amor. Amor. Como você pode dizer isso? Deus é amor. E é isso que as pessoas que vivem uma vida homossexual usam sim, mas Deus é amor. Meu amigo David Parser, na Inglaterra, eu realmente amo os ensinamentos dele, ensinamentos incríveis. Ele escreveu um livro sobre o inferno e também participei de muitas entrevistas. E ele ficou tão cansado porque os jornalistas sempre começavam da mesma maneira. Os jornalistas sempre começavam. Como um Deus amoroso pode enviar pessoas para o inferno? Sempre era isso. Eles nunca começaram. Como pode um Deus justo mandar pessoas para o inferno? Ou como pode um Deus santo enviar pessoas? Eles sempre começam perguntando como pode um Deus amoroso. E ele ficou tão cansado dessa pergunta que no final ele respondeu: quem te disse que Deus é amor? E ele estava tipo, mas Deus não é amor? E ele disse, sim, ele é. Mas então ele explicou o que é o amor de Deus e explicou a justiça de Deus, a santidade de Deus. E esse é o problema na igreja hoje. Temos uma igreja que não teme a Deus, que não temem a Deus porque não pregamos mais a justiça de Deus. Tente também ir a Mateus 5, 6, 7, onde está o sermão da montanha de Jesus, o que ele prega sobre. Isso também é para o cristão, mas ele não está pregando amor, 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 amor. Ele está pregando a justiça de Deus, como viver uma vida santa. Mas nós entendemos mal isso porque há muito e um foco errado no amor de Deus hoje na igreja e estamos saindo para pregar o amor de Deus ao mundo. Então, hoje temos um mundo que não teme a Deus. Não temem a Deus e não veem necessidade de arrependimento. Por quê? Porque Deus é amor. Eu lutei contra isso há muitos anos. Eu pensei que antes de ser salvo, que Deus é por mim. Deus é por mim, sim, Deus é por mim. Claro que Deus é por todos. Deus ama a todos, então Deus é por mim. Então eu não vi a necessidade de arrependimento porque Deus é por mim.
É assim que o mundo pensa hoje. Por quê? Porque pegamos o mais sagrado de Deus e nós, como pérolas, e jogá-las aos porcos. E agora eles estão pisoteando em cima e mal interpretando e usam isso contra nós. Então precisamos entender que o amor de Deus é o amor de Deus. E o amor de Deus é algo que só se pode entender pelo Espírito Santo. E é por isso que existem muitas igrejas hoje. Depois das igrejas, há igrejas que começam com justos cobras, mas eles não pregam o evangelho completo. Há arrependimento, há uma nova vida, há o Espírito Santo. Isso e porque eles não vivenciam, não entram e vivenciam o amor de Deus. Às vezes você vê fotos da América onde as pessoas seguram grandes cartazes, Deus te odeia e Deus é contra você. Algumas das coisas são bíblicas, é isso que a palavra diz. Mas muitas dessas pessoas só começam lá, mas eles não entram e entendem que é o reino que devemos seguir. Para pregar é a nova vida, é o Espírito Santo. E ali experimentamos o amor de Deus, e se você tem o amor de Deus, sim, você pode pregar o evangelho certo. Não é da maneira que muitos fazem hoje, como você vai para o inferno, Deus te odeia, não. Você pode pregar a retidão de Deus. Deus de uma maneira que eles entendam que são pecadores, entendam que estão sob a ira de Deus. Entendam que, se não se arrependerem e se voltarem para o amor de Deus, irão para o inferno. Mas, ao mesmo tempo, nos dariam um abraço. Por quê? Porque eles sentem nosso coração. Tudo é sobre o nosso coração. E é por isso que o primeiro discípulo não pôde sair para pregar antes de receber o Espírito Santo. Porque você precisa ter o amor de Deus no coração, para que você possa pregar a palavra radical de Deus. Mas precisamos pregar isso, e agora estamos vivendo em um tempo onde especialmente é o amor de Deus que está em foco. E a Bíblia está dizendo aqui em Mateus 24 sobre o fim dos tempos, que muitos falsos profetas surgirão e enganarão muitos, e porque a ilegalidade abundará, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos falsos profetas chegarão, e é disso que a igreja está falando. Por quê? Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Não são pessoas lá fora no mundo. Seja salvo fazendo hoje. No final, somos nós que perseveramos até o fim e lá seremos salvos. Tantos problemas falsos surgirão no fim dos tempos. E então leremos e seremos chamados de desordeiros. O que é ilegalidade? Ilegalidade não é um pecado por licença. Porque a licença vai amarrado, ilegalidade é viver sem lei. Sim, não estamos sob a lei de Moisés, mas honramos a lei de Cristo. E Jesus não diminuiu o padrão. Ele elevou o padrão e você vai ver isso na próxima vez. Então a lei de Moisés diz que você pode se casar. Basta dar uma carta. A lei de Moisés diz que se você fazer idolatria, você precisa sair e fazer. Mas Jesus disse algo diferente. Jesus é realmente mais radical. Agora, basta olhar com desejo para uma mulher para já cometer adultério no coração. Então Jesus mudou algo. Coisa, mas não abaixou o padrão. Ele elevou o padrão e ele pôde fazer isso porque agora temos o Espírito Santo. Vou falar sobre isso na próxima vez, mas no final das contas, um profeta vai chegar nas igrejas e por causa do seu ensinamento, a desordem, a licença vai prevalecer. Olha, não são os legalistas que vão prevalecer no fim dos tempos. Claro que há pessoas vivendo uma vida legalista, mas hoje nós temos tanto medo de viver uma vida legalista que a maioria vive em pecado, vivem aqui uma vida sem lei. Uma vida com licença para pecar. E no fim dos tempos, as pessoas vão pregar uma lição errada. Amor, eles não vão pregar a retidão de Deus, eles vão pregar Deus é amor, 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 e este é o falso profeta. Só há pregação do amor de Deus de uma maneira errada, então esse amor por Deus está errado. Isso está criando um povo que começa a viver em iniquidade, que começam a viver no pecado. Eles não têm nenhum medo de Deus, e se você teme a Deus, você não vai viver em pecado.
Então, no final dos tempos, por causa desses falsos profetas, e nós vemos isso por toda parte hoje. Na TV cristã, livros cristãos, é amor, 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 amor. Por isso, vemos nas igrejas hoje que não há temor a Deus. Tomaram conta, e isso também é o que a igreja está fazendo hoje. A falta de lei na igreja também vai aumentar. E por causa disso, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos, o amor de muitos. O que é o amor de muitos? O amor por Deus, eu vi muitas pessoas, quem fica seguro, então o Espírito Santo começa a trabalhar com eles. Eles vivem uma vida radical. Eles jogam fora toda a música não cristã e não querem assistir a muitas coisas ruins na TV e querem apenas amar Deus, ler a palavra de Deus. E se preenchem com algo que é puro. Então eles entram em uma igreja e aí outras pessoas não são tão radicais. E eles são como? Tá bem, está tudo bem. E começam a fazer as coisas que isso não acontecia antes. E porque agora começam a fazer coisas, estão do lado de fora do pecado. O amor a Deus está esfriando. Se você quer manter seu amor por Deus, precisa viver uma vida radical. Você não deve viver no pecado. Se você deixar o pecado entrar na sua vida, eu te digo que o amor de Deus vai esfriar. Mas se você eliminar o pecado da sua vida, começar a se arrepender profundamente do coração, o amor de Deus é bom. Vai estar um calor infernal e você vai estar pegando fogo. E sempre precisamos viver essa vida. Onde vivemos? Uma vida onde não vamos estar pegando fogo e vamos estar onde nós sempre estamos. Para viver de forma santa, tente viver de forma santa. Deixe o Espírito Santo agir em nós. E depois a Bíblia diz isso, né? O falso profeta e este evangelho, o evangelho puro, o evangelho da justiça de Deus, do reino, será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Venha e precisamos entrar e pregar o evangelho certo novamente. E ter o entendimento certo de quem Jesus é. Deus existe. E a verdade é que Deus é o amor está lá, Deus ama o mundo a ponto de enviar seu filho. Não é porque ele está louco com as pessoas. Elas estão sob a ira de Deus, são más. E eles precisam se arrepender de seus pecados, caso contrário, vão para o inferno. Porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus amoroso. Então não é como se ele amasse as pessoas. A forma como eles ouvem quando dizemos amar, mas em vez de pregar que Deus te ama, poderíamos pregar que o amor de Deus está lá se você se arrepender dos seus pecados, entre. E este é o verdadeiro evangelho, fazer as pessoas se arrependerem e os pecadores quererem vir ao reino de Deus se ouvirem o verdadeiro evangelho. E em um dos vídeos, onde falo sobre curar os enfermos e pregar o evangelho. Evangelho, você vê como eu começo falando sobre pecado. Eu começo falando sobre a santidade de Deus. Eu mostro como começamos a falar sobre isso. E então, quando as pessoas entenderem que são pecadoras e estão sob a ira de Deus. Então, podemos dizer, mas Deus amou o mundo, então Ele enviou o seu Filho. Então, se você se arrepender, você pode ser salvo e entrar sob esse amor. Então, é assim que precisamos pregar e... Então, preguem o reino de Deus, mostrem o reino de Deus, curem os doentes, expulsem demônios, pregar a justiça de Deus e mostrar a eles como podem entrar e ser abençoados. Faça parte deste reino. Arrependimento de seus pecados, batismo na água e no Espírito Santo. E quero dizer novamente, muitas pessoas ouviram este versículo, mas Deus ama os pecadores, mas odeia o pecado. Quero dizer que não foi Jesus quem disse isso. Jesus nunca disse que Deus amava o pecador, mas odiava o pecado. Não disse isso e você não encontra na Bíblia, porque isso não é bíblico. Foi Agostinho, há muitos anos, quem disse algo semelhante. Mas exatamente essas palavras foram ditas por Gandhi.
um líder hindu na Índia há alguns anos. Então foi um líder hindu quem disse: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Se isso fosse verdade, Deus não precisaria punir as pessoas. Deus não precisa jogar pessoas no inferno. Ele poderia apenas pegar o pecado e jogar o pecado no inferno, em vez de jogar a pessoa no inferno. Então ele não precisava enviar seu filho Jesus Cristo. Era o pecado que era o problema, e não o pecador. Mas a Bíblia não divide a pessoa pelo que ela faz. Você é o que você faz o que você é. Se você vive em pecado, você é um pecador. E Deus não apenas, Deus não está apenas contra o pecado em sua vida, Ele está irritado com você. Ele quer que você se arrependa e venha sob o amor de Deus. Então pare, citando um verso hindu, uma citação de um líder hindu que Deus te ama. Odeie o pecado, mas não os pecadores. Em vez disso, cite o que a Bíblia diz. E precisamos entender o que a palavra está dizendo. Vou continuar agora, porque onde deveríamos começar? Por onde devemos começar? Devemos começar, para nós cristãos, é importante começar com a justiça de Deus, é importante começar com o temor a Deus. Eu tenho o amor de Deus aqui e agora coloco isso, o temor a Deus. Quando falo do temor a Deus, é uma repetição do respeito profundo que devemos ter. Eu tenho um papel aqui, o temor do Senhor. Está dizendo, o temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho e a arrogância e os caminhos malignos. E precisamos ter esse temor a Deus. Então nós odiamos o mal, odiamos as coisas que Deus odeia, e amamos as coisas que Deus ama. E assim como nós devemos ser como Deus, devemos ter a mesma natureza. E sim, Deus é santo e Ele odeia o pecado. O amor dele está presente na maneira como Ele se aproxima deles. Eles entendem que Deus os ama, mas falta o amor verdadeiro. Aquele de dizer, eu te amo, e fazer com que entendam que Deus os ama por quem são, apoiando tudo o que fazem. Porque não é. Se eles entenderam e entendem que está tudo bem, eles nunca vão se arrepender. Eles nunca vão entrar e experimentar o amor de Deus, e Deus quer que eles experimentem isso. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. E Provérbios também está dizendo que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os tolos desprezam a sabedoria e as instruções. Então o temor ao Senhor é o começo da sabedoria. E se você for à Bíblia, no livro de Atos, verá que há tantos lugares, não o livro de Atos, os Salmos, verá que muitos lugares começam com o medo de Deus, é o começo. Por exemplo, o temor a Deus é o princípio do conhecimento. Aqui você vê que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento deve vir do coração. Todos que seguem seus mandamentos, portanto, o temor ao Senhor, o temor a Deus é o princípio da vitória. Sistema, e precisamos ter o entendimento correto. E o temor a Deus obtemos pela revelação dele. O poder divino nos deu tudo que pertence à vida e à piedade através do conhecimento dele. Se você realmente conhece Deus, vai temê-lo, e eu vou falar sobre o temor a Deus a próxima vez. Mas se você realmente conhece Deus, vai temê-lo, porque Deus é justo, Ele é santo. Ele é um fogo consumidor. Deus é mais do que amor, Ele também é amor. Mas precisamos ter o entendimento correto. Caso contrário, vamos nos desviar e levar outros ao erro. E isso é o que temos em uma igreja hoje que está desviando. Eles estão enganando muitas outras pessoas. Novamente, não há temor a Deus. E precisamos do temor a Deus para conseguirmos amá-lo como Ele é. A Igreja Católica, ela tem alguns livros extras na Bíblia deles, os livros apócrifos.
Existem livros de Pockethorpe, há um livro chamado Livro da Sirá. O livro de Zerá. O livro de Zerá não faz parte da palavra de Deus, não está em nossa Bíblia. Pessoas na Bíblia citam alguns desses livros, então ainda é história e ainda é interessante. Mas no livro de Zerá há um versículo que é realmente interessante. Zerá diz, livro 25, verso 12. O temor do Senhor é o princípio do mundo. Amá-lo, né? O medo do Senhor é o começo do pecado. O temor ao Senhor é o início da sabedoria. O temor ao Senhor é o início de amá-lo. Porque como você pode amar alguém que não conhece? Você precisa conhecer Deus para realmente amá-lo. Eu e ele vivemos muitos anos sem entender a justiça de Deus. Não tinha o temor a Deus na minha vida, então meu amor por Deus não era tão profundo. Porque eu não entendia quem ele era. Mas quando tive o temor a Deus na minha vida, comecei a obter o conhecimento, comecei a adquirir a sabedoria e comecei a amá-lo. Mas hoje eu fiz parte de uma igreja onde pregamos apenas o amor de Deus. E muitas dessas pessoas que conheci naquela época não vivem com Deus hoje, vivem no pecado. Eles nunca entenderam a justiça de Deus como milhões de pessoas nas igrejas hoje. Eles estão lá, erguendo as mãos, adorando a Deus. Mas eles não conhecem Deus. Muitos não conhecem Deus, vivem em libertinagem, vivem em pecado, não conhecem Deus porque não conhecem a justiça de Deus. Eles apenas ouviram sobre o amor de Deus. E quando ouvem algo assim, eles ficam tipo, porque isso é tão novo para eles. E são tão fáceis de sair como um morto tremendo. Pois eles não têm raízes profundas na sua vida. Eles não têm o Espírito Santo como deveriam. São amados pelo Espírito Santo. Porque se você realmente tem o amor do Espírito Santo, não importa quão radical se torne. Você vai amar porque sabe que é a verdade. Não vai te abalar porque você tem o Espírito dentro de você. E você não pode ser abalado porque o Espírito mostra que o amor dele também é sagrado. Ok, vamos continuar. E frequentemente, quando dou esta lição, eu costumo dizer que sempre começamos olhando para Jesus. Mas hoje estivemos olhando para Deus. Então, ao invés de ter Jesus aqui, agora eu tenho Deus. Quem é Deus? E eu quero começar com este verso. Esse mesmo mandamento que Moisés trouxe. Não terás outros deuses diante de mim, e continua dizendo que não deverás criar outros deuses diante de mim. Não deverás criar outros deuses diante de mim. Não deverás criar imagem falsa de Deus e adoração. Isso, então devemos ter apenas um Deus. E não devemos ter outros deuses. Não devemos mudar a imagem de Deus para outra imagem. Devemos ter apenas um Deus. E devemos se tornar árvores e madeira e adorá-las ou mudar a imagem de Deus em nossa mente. Isso também é ter um ídolo. Mudar Deus, e isso é, de muitas maneiras, o maior em que acredito. Vejo nas igrejas hoje que as pessoas criaram seu próprio Deus, à sua própria imagem para satisfazê-los. E claro que Deus é sempre um Deus de amor. Na maioria das vezes é Deus que ama. E você ouve isso na igreja. Mas meu Deus não é assim, não. Meu Deus é um Deus de amor. Meu Deus é assim. E isso é um grande problema. E o que fizemos lá? Criamos um Deus diferente. Um Deus tão diferente do Deus que lemos na Bíblia. Davi então disse, mas no Antigo Testamento ele era assim. Mas agora estamos vivendo no Novo Testamento. Mas Deus não mudou. Você tem que entender que acreditamos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se você acredita em um Deus diferente do Antigo Testamento, você criou um ídolo. Este verso não pode ficar sozinho.
Por quê? Porque há algo antes deste verso que é importante. Muitas palavras não podem ficar sozinhas. Temos que ler tudo em contexto para entender o que a palavra está dizendo. Isso não começa aí, deve começar aqui. E Deus falou todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, fora da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Leia tudo. Deus é o Deus que te tirou da terra do Egito. Como ele fez isso? Ele fez isso com muitos sinais. Muitos milagres, ele fez isso. E os milagres em Siloé fez isso matando o primeiro nascido dos egípcios. Ele fez isso matando os egípcios no Mar Vermelho. Fez isso matando muitas pessoas. Acreditamos em um Deus que é santo. Vivemos em um Deus que é amado, mas também em um Deus que é justo, que consome fogo e que mata pessoas. Mas há tantos cristãos hoje em dia que leem o Antigo Testamento e dizem: não, esse Deus eu nunca poderia adorar. Eles têm uma imagem de que Deus é malvado, ele é malvado, ele é malvado, ele é malvado. O Deus do Novo Testamento é só amor. O que eles fizeram? Criaram um Deus à sua medida. Eles mudaram a imagem de Deus e mudaram a imagem de Jesus Cristo. Contra o primeiro mandamento. O Deus deles é diferente do Deus que tira os israelitas do Egito. O Deus deles é diferente do Deus sobre quem lemos na Bíblia inteira. Mas Deus é o mesmo, sim, ele é misericordioso. Antes, ele também era misericordioso. Vou falar sobre isso na próxima vez, mas por falar nisso, o rei Davi. Davi pecou contra Deus, grande pecado, mas encontrou misericórdia. No Novo Testamento, Ananias capítulo 4, livro de Atos capítulo 5. Eles apenas pecaram contra Deus, eles apenas vieram com uma mentira diante de Deus, e o que Deus fez? Ele apenas os matou. Ananias e Safira, eles estavam na nova aliança, no Novo Testamento, você lê no livro de Atos, heroísmo, ele foi devorado por vermes. Você leu isso no livro de Atos. Foi misericordioso no Antigo Testamento. Deus era amoroso no Antigo Testamento, Deus é misericordioso no Novo Testamento, Deus é amoroso no Novo Testamento, Deus é o mesmo. Sim, estamos vivendo em uma nova aliança, um novo padrão. Não estamos sob a lei de Moisés, agora estamos sob a lei de Jesus. Estamos vivendo com ele, vou falar sobre isso na próxima vez. Mas muitas pessoas na igreja criaram em torno de Deus e que Deus é amor. Por quê? Porque estamos vivendo no fim dos tempos onde as pessoas querem viver uma vida sem lei. Querem viver uma vida com licença para pecar. Amor, amor, amor. Desta vez estamos enfrentando um uso radical contra nós. Mas se Deus é amor, por que não posso fazer isso? Se Deus é amor, por que não isso? E esse é o reino que estamos pregando ao mundo, e o mundo é contra nós agora. Não há mais temor a Deus. As pessoas estão pecando. As pessoas não querem Deus porque estamos pregando o amor. Precisamos parar e voltar a pregar a justiça de Deus, como os primeiros discípulos fizeram, como Deus fez. Nos ordenaram a fazer isso. E vamos continuar e olhar para quem Deus é. A primeira coisa que tenho aqui é que Deus é amor. Ele é amor. Deus é amor. Por que eu digo que Deus é amor? Porque ele é amor. A Bíblia diz que ele é amor. João 8. No outono 8. Quem não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Então, sim, essa é a verdade. Deus é amor. Deus é santo. Isso também é o que a palavra diz. A Bíblia diz que Deus é santo. Em 1 Pedro 4, você pode ler aqui: como aquele que vos chamou é santo, assim sejam santos em todo o vosso proceder.
Porque está escrito: sejam santos, pois eu sou santo. Santo, então Deus é santo. Então Deus é santo, sagrado. Ele diz que Deus é amor, mas também diz que Deus é santo. A próxima aqui, Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo. Isso também é o que a palavra diz, Deus é justo. No Salmo 7.11, há um versículo radical aqui. Deus é um juiz justo e Deus está irado com os ímpios todos os dias. Sim, é menos a palavra do que João 3.16? Não. João 3.16 é a palavra de Deus, mas isto também é a palavra de Deus. É a mesma coisa sim, mas esse antigo pacto, esse antigo testamento, Deus não mudou. Ele está irado contra os maus hoje. Sua Bíblia, leia também em Romanos, onde fala sobre o mundo que ninguém busca Deus e assim por diante. Ele não mudou. Isso não é menos a palavra de Deus do que o resto aqui. Deus é justo, Ele é nosso juiz. Siglas. Outra coisa é que Deus é uma força consumidora, né? Fogo, Deus é um fogo consumidor, diz a palavra. Mas você está indo para o Antigo Testamento agora, Salmos. Havia João e agora você vai para o Antigo Testamento, fogo consumidor. Mas não vá para o Antigo Testamento. Estamos no Novo Testamento. Você sabe onde Deus é crucificado? Sabe onde isso se encontra na Bíblia? Encontra-se no Novo Testamento em Hebreus. Vamos falar sobre a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Como Deus é agora. E que devemos temer a Deus agora. É sobre o que vou falar da próxima vez. Mas em hebraico, Hebreus, o livro de Hebreus. A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, o autor de Hebreus escreve para os cristãos e diga aos fiéis que eles devem temer a Deus, porque Deus é um fogo consumidor. Mas hoje, se eu perguntar às pessoas hoje, como é Deus? E vamos fazer uma votação agora. E você vai votar apenas uma dessas 4 coisas e pode considerar outras. Mas se você vai votar uma das coisas, o que você acha que as pessoas na igreja diriam hoje? Deus é amor. O que você acha que as pessoas fora da igreja diriam? Deus é amor. As pessoas vão dizer que Deus é amor. Elas não vão dizer que Deus é justo. Elas não vão dizer que Deus é um fogo consumidor. Claro que há algumas pessoas que dizem que Deus ainda está vivo. Mas todos vão dizer que Deus é amor. E só tem essa visão, essa imagem de Deus. Nós nunca vemos como no passado, quando ele estava na televisão e alguém o entrevistou sobre o inferno. O entrevistador não disse: como pode Deus, sendo um fogo consumidor, enviar pessoas para o inferno? Ou como pode um Deus justo enviar pessoas para o inferno? Isso nunca é o que as pessoas dizem hoje. Toda vez que querem uma licença para pecar, toda vez que querem viver suas próprias vidas, toda vez que não querem ter Israel, eles estão usando a lei de Deus. Mas não é como a Bíblia diz que Deus é amor e é muito mais do que o resto. Descanso, isso não é mais do que isso. Você não encontra uma Bíblia, passe por isso e então você vê que isso é o topo. E então ele é um pouco assim e um pouco disso e um pouco disso. Mas ele é isso. Como seu único amor, você não encontra isso. Se você me perguntar o que é Deus, eu diria que ele é tudo. Mas se eu só pudesse dizer uma coisa, seria isso. Eu diria que ele é santo.
Por que eu diria que ele é santo? Vou explicar o motivo. Hoje, se eu escrever um e-mail para alguém e quiser destacar uma palavra, como quando quero enfatizar aquela palavra, escreva em negrito ou sublinhe. Na Bíblia, se você pegar a Bíblia, não tem nada em negrito aqui, nada está sublinhado. Então, na Bíblia, não foi isso que fizeram. Eles fizeram algo diferente naquela época quando a escreveram. Eles disseram a mesma palavra 2 vezes. Para destacar isso, como Jesus diz, valor. Valor eu digo a você. Não é como ele disse valor, valor 2 vezes. Ele disse uma vez, mas é como se sublinhasse. Outro lugar que você encontra em Mateus, onde muitos um dia vão dizer Senhor, Senhor para ele. Não é como dizem Senhor, Senhor 2 vezes, eles dizem Senhor uma vez. Está escrito ao longo do tempo para mostrar que há como um destaque, há uma força por trás disso. Então, eles não estão dizendo Senhor, Senhor, estão dizendo Senhor. E se você olhar pela Bíblia, há algumas palavras que você encontrará escritas dessa forma 2 vezes. Mas eu só encontrei uma palavra onde você vê, está escrito 3 vezes. Não é 2 vezes, não é uma vez como uma palavra normal, são 3 vezes. E isso são os anjos no céu que vão ficar uma noite dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Eles estão dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu não acredito que estão dizendo Santo, 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 Senhor, Santo Deus Todo-Poderoso. Acredito que estão dizendo Santo, Deus, Senhor Todo-Poderoso. Estão dizendo uma vez assim: Santo Deus, Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso. Eles não estão dizendo amor. Deus, Senhor Todo-Poderoso, todo justo, Deus, Senhor Todo-Poderoso. Estão dizendo santo, porque Deus é santo. Até mesmo o seu amor é sagrado, tudo com ele é sagrado. Sagrado, seu fogo consumidor é um fogo consumidor sagrado. Sua justiça é uma justiça santa e seu amor é eterno. É uma lei sagrada. Se você for aos pecadores e dizer Deus ama você, eles não vão ver isso como um amor sagrado. Eles vão pensar que é um amor impuro. Pessoas homossexuais que vivem em adultério. A vida. Dizem, mas Deus é amor, nós nos amamos. Não, isso não é o amor sagrado. Você não pode viver na idolatria e chamar isso de amor a Deus, porque não é santo. Há um amor que vem de Deus. E esse é um amor sagrado que é derramado pelo seu Espírito dentro de nós. E precisamos entender isso. Você precisa entender o que eu disse aqui. E também o que vou continuar na próxima vez, onde vou construir sobre isso. Não sei onde você está na sua vida. Talvez você... Se você está morando em... Se você vive de maneira libertina em pecado, se não está vivendo uma vida realmente radical, é porque precisa entender a justiça de Deus. Você precisa ter temor a Deus na sua vida. Você precisa entender que Deus é um Deus santo, Ele é um fogo consumidor e Ele vai julgar o pecado. Ele não mudou. Do antigo pacto, Ele é o mesmo. O pecado é o mesmo. Sim, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para que possamos viver uma vida santa através dele. Mas se Ele é o mesmo, se você viver aqui fora em uma vida pecaminosa, licenciada e não ter medo de Deus na sua vida, você tem que focar em Deus. Que você tem que ler o que a palavra diz e entender isso. Se você tenha excesso de legalismo na sua vida e não compreenda que Deus te ama, para algumas pessoas você precisa se concentrar no amor de Deus. Mas quero dizer para a maioria das pessoas, é porque você precisa ser preenchido pelo Espírito Santo.
Não é só focar nisso, você precisa ser preenchido pelo Espírito Santo e precisa entender. Então, quando falamos sobre ensino, existem algumas igrejas que focam apenas nisso, poucas igrejas, mas a maioria da igreja hoje, infelizmente, estamos vivendo nos tempos finais, a ilegalidade vai predominar. Então, eles estão focados no amor de Deus e isso é o que vemos. Mas tenham equilíbrio na vida para entender quem é Deus. Precisamos da Bíblia. Não apenas ler livros sobre diferentes temas o tempo todo e especialmente não apenas para citar versículos. Leia a Bíblia e eu encorajo todos vocês a começarem do início. E leiam toda a Bíblia, de Gênesis 1 a Apocalipse. Leiam o livro todo, de um extremo ao outro. Todos deveriam fazer isso pelo menos uma vez. Mas eles deveriam fazer isso várias vezes para ter uma ideia correta do que é, quem é Deus. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso para que não sejamos enganados, nem enganemos outras pessoas. Então, é isso que eu tenho dito desta vez. Se você tem perguntas sobre este ensino, então, com algumas perguntas. E eu vou pegar isso na próxima vez, onde vou continuar isso e construir sobre isso para ajudá-lo a entrar e saber quem é Deus. Porque estamos vivendo nos tempos finais, muitas pessoas estão sendo enganadas. Há essa coisa da hipergraça que está acontecendo, mas graça não é um disfarce para o pecado. Graça não é uma licença para pecar. Graça é um poder interior, para que você possa viver a vida para a qual Deus te chamou. A graça não é uma desculpa, Deus é um Deus santo. Se você ouvir ensinamentos que criam outros, são coisas que o temor a Deus na sua vida são verdadeiras. Um medo verdadeiramente saudável, onde você odeia o mal, onde você odeia o caminho do mal, onde você experimenta o Espírito Santo, o Espírito dentro de você, o amor de Deus pelo Espírito. Se você não tem isso, não seja cauteloso. Não ouça, não vá por esse caminho, porque você será excluído, enganado. Você vai ser enganado. Pare e escute a palavra de Deus. E vamos construir sobre a fundação na palavra de Deus. De Deus, então, começamos com o justo sobrinho de Deus. Entenda que Deus é santo, Ele é um Deus justo. Ele é um fogo consumidor. Então temos um profundo arrependimento em nossa vida. E também conseguimos um profundo arrependimento. Obtenha as ferramentas para viver a nova vida com o batismo na água e depois recebemos o batismo do Espírito Santo. E recebemos o amor de Deus em nosso coração, que é derramado por seu sangue. Espírito, e então nós andamos aqui no meio da rua. No código, não andamos de forma legalista porque temos o Espírito conosco. Mas também não andamos de forma liberal porque temos o temor de Deus. Isso é o que toda pessoa precisa. Vou rezar por você agora e minha esposa vai cantar uma música. E eu só rezaria para que essa palavra te liberte onde você está. E isso é muitas vezes um problema com vídeos, porque as pessoas estão em diferentes momentos da vida. Se você é como um pregador rigoroso, que só prega a retidão de uma maneira difícil, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa ter o poder de Deus na sua vida para sair com o poder de Deus. Poder, você precisa ter o amor dentro da sua vida para poder pregar a mensagem certa. De certa forma, Deus não é contra as pessoas na maneira que Ele simplesmente as odeia. Sim, Ele detesta a maneira como elas estão vivendo. Sua bondade, seu amor de muitas formas alcançando-os, porque Ele quer que eles venham e sejam salvos. Então não é porque somos contra as pessoas. Então se você está aí, precisa entender que se você só prega o amor de Deus, vamos lá, você está enganando as pessoas. Se você sair e dizer Deus é amor, Deus te ama, você está enganando as pessoas. E essas pessoas vão ouvi-lo. E eles vão amar a sua mensagem, porque é algo que, meus ouvidos amam isso, nós adoramos ouvir isso. Mas eles nunca vão chegar a uma profunda arrependimento. Eles nunca vão chegar a ter um arrependimento profundo e entender Deus, especialmente não com o que você está pregando. Então pegue a Bíblia e leia-a completamente. Eles podem depois obter o profundo arrependimento e entendimento que todos precisam. Então talvez você esteja aí, talvez você tenha crescido nesse ambiente e precise disso. Talvez você tenha crescido lá e precise disso. Mas vamos ter a verdade completa e somente a verdade.
Então venha com perguntas e eu responderei na próxima vez. Tempo. Deus, agradeço por este ensinamento e oro para que seja uma revelação para todos que o veem. Que neste ensinamento vai abrir os olhos deles, Deus, e os ouvidos, Deus, e eles vão receber isso em seu coração, Deus, e eles vão ter o entendimento correto de Deus. Sobre quem você é, Deus, para que não sejam enganados e não enganem outras pessoas em Deus. Venha com sua revelação, deixe o Espírito Santo abrir os olhos deles quando lerem a sua palavra, Deus.